Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Malaquias Neto, seja bem-vindo a mais um episódio do Malacast, esse podcast que é quase toda quinta-feira, às vezes à tarde, muitas vezes à noite. Eu ainda estou aprendendo a ser criador de conteúdo, esse negócio de horário ainda está um negócio um pouquinho complicado para mim, mas hoje eu trouxe uma pessoa que é expert em criação de conteúdo, com certeza no final desse episódio vai me ajudar demais. Eu vou mostrar aqui logo, antes de passar os recados. Ô Barba! Olá. Como é que você tá, meu amigo? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Melhor aqui dentro no ar-condicionado do que lá fora, que tá super quente. Nós estamos aqui em Fortaleza, Ceará, em pleno... Aqui as estações de ano aqui é verão, calor, quintura e mormaço, então a gente tá vivendo, acho que o quê? O verão ou o mormaço? Aquela quintura depois da chuva. Aquela quintura depois da chuva gostosinha, que talvez até chova de noite, mas sim, até agora não sabemos. E antes da gente começar esse bate-papo, eu queria falar para vocês que a gente tá gravando aqui da Take 3 Studio, estúdio de podcast aqui em Fortaleza. Se você é de Fortaleza ou tá passando por aqui, quer gravar seu programa de podcast, fala com a galera aqui da Take 3 que eles vão te atender super bem. Se você não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações quando a gente postar episódio novo, né? Coloque seu comentário para dizer o que você achou desse episódio e já deixa o like que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outro recado também é, siga a gente lá no Instagram e no TikTok, no @MalacastOficial, lá que vai estar saindo os cortes desse episódio, cortes maravilhosos que eu tenho certeza que vão ter. E agora, vamos iniciar esse papo, não é não, Barba? Sim. Cara, Barba, já tô curioso por aí, para saber de onde é que vem esse barba, como foi que começou isso. Você sempre foi chamado... Sempre não, porque eu acho que quando você era criança você não tinha barba, né? Então, muita gente eu até já recebo, né, alguns comentários assim. Hoje em dia a galera é bem tranquila, tá? Eu tenho uma comunidade não tóxica, graças a Deus, mas às vezes cai uma pessoa aqui e acolá de paraquedas nos vídeos e pergunta, e até comenta assim, por que barba? Tipo assim, se nem tem a barba fechada, ou então quando eu tô sem o bigode, só a barba, né? É tipo, a patrulha da barba, né? O fiscal de barba, né? Porque não necessariamente o barba vem da minha barba, mas é um apelido que ele nasceu de um pseudônimo, né? Quando eu tinha acho que uns 17 para 18 anos, mais ou menos, por incrível que pareça, eu fazia letras. Olha só! Né? Quando a minha primeira faculdade foi de letras, eu fiz 2 anos de letras e abandonei porque já não era meu ramo, eu já estava trabalhando com criação e mesmo fazendo faculdade de letras. Mas quando eu fazia faculdade de letras, um pouquinho antes, eu gostava muito de literatura e eu escrevia num blog que inclusive era nacional, né? Eu lembro que ele chegou a ser assim, muito visitado, uma das grandes comunidades no Orkut. Grandes comunidades do Orkut. De literatura e tal, mas de literatura independente e tal. E aí eu escrevia, eu tinha um mês específico, era um blog com 30 escritores e eu tinha um dia do mês. Então, um dia do mês eu tinha que postar um conto, uma crônica. Às vezes eu escrevia um poema, porque na época que eu compunha música também. E eu tinha esse pseudônimo no blog. Inclusive esse blog, ele virou uma matéria até no Olhar Digital, cara. Caralho, Olhar Digital, ele é referência, viu? Era sobre pessoas que têm blog e tal, uma matériazinha assim bem genérica, aquela coisa bem pra massa, né? Porque o Olhar Digital é isso, né? Tecnologia bem pra massa. E aí, esse pseudônimo eu usava lá, porque eu não era obrigado a assumir a minha identidade. Só que esse blog acabou que ele ficou meio conhecido ali nacionalmente pela galera de literatura, letras, e na época que eu fazia letras, eu tava ali meio que no campus, né? E uma pessoa, conversando sobre esse próprio blog mesmo, uma pessoa, tu é o Barba? Do nada, assim, do nada. Aí, do campus, né, uma pessoa sabia que eu era o Barba e acabou começou a me chamar, e aí começou a meio que sair do blog para dentro do campus virou para minha vida e da minha vida ficou o Barba. Mas foi alguém desse blog? Não, alguém do campus da letras mesmo ali. Pessoa que estudava comigo, já conheceu o blog, por acaso eu escrevia no blog. E aí não me chamou mais de Paulo, chamou de Barba. Do nada ele chegou assim, o Barba? Não, tipo, eu conversando... tu era conhecido como Barba. Não, conversando sobre o blog, a pessoa, tu é o Barba do blog, entendeu? Entendi. Mas eu era o Paulo, meu nome é Paulo, né? Na vida real meu nome é Paulo. Mas tu é o Barba do blog? Aí quando ela me encontrou de novo, ficou o Barba, e aí virou o Barba ali do campus que saiu e virou o Barba da vida mesmo, assim.
Isso tu tinha 17 anos, tu me disse, 17 né? para 18, por aí, Então tu não tinha barba ainda. Não, eu tinha barba, mas era uma barbinha tranquila, né? Mas eu tinha Desde barba. Então, tu conseguiu já tirar tua barba, cara, todo depois disso? Eu tenho 30, eu vou fazer 35 no final do mês, né? Eu acho que desse tempo eu devo ter tirado 2 vezes. Pra nunca mais, assim. Porque com 35, quando eu tiro a barba, eu fico com 18, assim. Como é que a galera te chama de ou barbas quando tu tira a barba? Não tem como. Mas eu gosto, Cara, pra mim é o meu visual mesmo, assim. E, cara, tu é um criador de conteúdo, né? Eu já te acompanho há alguns anos. Eu fiquei sabendo hoje que você vai fazer... Fez ou já vai fazer 10 anos? Dezembro faz 10 anos de YouTube. 10 anos de YouTube. Mas assim, se contar do que eu... Primeira vez que eu publiquei alguma coisa na internet, eu acho que quase 20, assim mesmo. Caramba! Na época que nem tinha blog, aquele gerenciador de conteúdo, né? Você tinha que fazer o HTML mesmo. WordPressinho, aquela coisa. O WordPress não tinha lá. Era o HTML mesmo, era tipo Zipnet, essas coisas assim. Caramba, Zipnet é das antas mesmo. Aí você fazia o HTML e publicava lá. Galerinha não sabe o que é isso, que é Zipnet mesmo. Essa galera de hoje que já nasceu na era digital, não vai fazer ideia de como é que a galera produzia conteúdo. Exatamente. E aí, tipo... Chegou o YouTube, como foi que tu decidiu, tipo assim, bicho, eu vou ser criador de conteúdo, eu gosto disso aqui, é o que eu quero fazer? O meu canal, na verdade, ele nasceu como ia ser o meu trabalho de TCC, né? Que eu fiz publicidade e propaganda, então eu sou formado, no diploma eu sou publicitário, apesar de não atuar mais, mas já atuei. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu entrei tarde, tá? Eu fiz letras 2 anos, mas eu já trabalhava com... direção de arte, desenvolvimento web, então já trabalhava em agência digital, então já estava ali no meio até entrar na publicidade e ver que eu queria mesmo ali por 2012, então já velho já. E aí, na faculdade, eu já percebi assim, que depois que terminava uma cadeira, eu ia para casa, terminava uma aula, né, de uma cadeira, sei lá, introdução à economia, porque tem isso na publicidade. Você saía, eu chegava em casa, eu ia pegar o YouTube e tentar entender o que tinha sido passado, porque eu não estava entendendo mesmo, que trabalhava o dia inteiro, e aí ia para a faculdade à noite, cansadaço, aí às vezes chegava em casa, tinha um freela para fazer, alguma coisa, então a faculdade era meio cansativo, e aí eu não conseguia prestar tanta atenção, e aí eu sabia que tinha uma matéria para estudar, chegava no YouTube e estudava. Aí foi percebendo essa coisa de, eu estou sempre indo para casa, pegar a matéria e aprender no YouTube, que eu vi esse valor do YouTube para mim. Sim. Aí, eu pensei, eu já estava com coisa de, sei lá, quase 2 anos já estava com quase 2 anos de curso já. Aí eu pensei, olha só, olha a influência que o YouTube está tendo em mim, né? De ver a aula mesmo de produção de comercial, produção de ver, sabe, os comerciais antigos e tal. Olha a influência do YouTube. Aí com uns 2 anos de curso eu falei, quer saber, eu vou fazer um canal e aí eu vou ter essa experiência de ter esse canal e no final eu faço um TCC, porque tô na metade do curso, vou terminar com um TCC falando dessa experiência. E aí, cara, comecei o canal falando do que eu gostava, né? Tecnologia. Óbvio, sempre fui o nerdzinho que abre ali o carrinho de controle remoto para ver como é que funciona, né? Mas sempre nessa pegada, porque também fui muito ligado à criação, né? Já trabalhava o dia todo no Photoshop, mas tinha essa vibe de criação, então já essa pegada mais criativa, né? Para foto, para vídeo, né? Cara, do meu canal, em menos de um ano, eu já estava indo para evento em São Paulo para cobrir lançamento. Caramba, porque funcionou demais, assim. Mas foi bem natural para mim, porque eu já tinha o background de fazer conteúdo, né? De enxugar um conteúdo, de saber passar, de saber... E também sempre gostei dessa coisa muito vídeo meu eu considero aula, né? Assim, que tu já encarou uma parada de forma profissional, esse lance, mesmo sendo uma parada experimental para ti, mas tu já encarou de forma profissional? Não no sentido de virar carreira, mas... Tipo de fazer roteiro dos teus vídeos, tudo... Do começo, do primeiro vídeo até hoje tem roteiro. Não é da boca para fora, não. Sim, mas aí eu já tenho uma experiência da parte de comunicação, já ter convivido com gente do jornalismo, já ter tido aula de rádio, TV e tudo. Tudo isso já me ajudou a ter esse norte de fazer um roteiro e ler, né? E tu sempre foi, tipo assim, tranquilão com a câmera? Porque eu em 2015, 16, eu acho. Desde 2016 que eu tento fazer alguma coisa para a internet. E eu lembro que a primeira vez que eu fui querer gravar um vídeo para a internet, era um vídeo onde eu só ia me apresentar
e dizer o que eu queria com aquele canal. Meu Deus do céu, foi umas 5 horas de gravação, e erra, e gagueja, e escreve no papel, e olhando o papel, falando aqui, gaguejar. Cara, foi uma experiência terrível. A ponto de eu, tipo assim, não é pra mim. Realmente, falar pra uma câmera não é pra mim. Não, cara, antes de falar no YouTube, antes de colocar a cara pra mostrar, antes disso, eu mal tinha selfie de rede social. Eu sempre fui o cara que tava do lado, de trás da câmera. Cara, meus avatares, assim, na época de Orkut, essas coisas, minhas fotos, era foto de um tênis, foto de um bicho preguiça, de um koala, de um macaco, de um porco com barba, sabe? Uhum. Então, eu nunca tive a minha imagem, assim, muito exposta antes de ir pro YouTube. Mas eu meio que encarei, assim, de uma forma muito natural. Mas, de toda forma, quando eu gravei o primeiro vídeo, eu lembro que eu ainda passei 2 semanas com ele ali no privado do YouTube, conversando com a minha namorada, que hoje é minha esposa na época. Na época era minha namorada. Mas o meu medo não era a minha imagem, e sim o preconceito com o sotaque, o preconceito com até a qualidade baixa, ali que você começa muito simples. Então, mas o sotaque, a coisa do sotaque me deixou com mais medo do que qualquer outra coisa, porque eu já tinha experiência meio dessa coisa meio do Sudeste contra o Nordeste. Já tive um pouco de experiência na época que eu era colaborador de blogs, assim, espalhados por aí. Eu já tive uma certa experiência. Aí eu pensei, cara, para vídeo, mostrando, falando, é ainda pior. Mas, assim, graças a Deus, são raríssimos os casos. Raríssimos. Em 10 anos, posso contar nos dedos dessa mão os casos que devem ter acontecido. Porque eu sempre foi muito... Eu controlei sempre os comentários, assim, quando eu vi com a galera... Mas tem uma coisa que me ajudou nesse sentido, que foi, desde o começo, eu nunca coloquei o conteúdo voltado para mim, sabe? A minha imagem é a primeira coisa. Não, é só o meio ali. A coisa mais importante era o conteúdo mesmo. Então era o produto, era a dica, era o tutorial. Então, quando eu levei a coisa muito mais importante para aquilo que eu estava falando do que para mim, né? Porque isso às vezes eu vejo muita gente... É até chato falar isso, né? Muita gente se achando especial quando começa um conteúdo, né? Mas quando eu levei pro conteúdo, acho que aliviou mais, assim, tirou mais o peso da minha imagem, mas o conteúdo é mais importante do que eu. Tu acha que para quem começa que vai querer começar a criar conteúdo hoje, tá mais fácil ou tá mais difícil do que na época que você começou? Nossa, tá muito mais fácil, nem se compara. Eu mesmo mostro como é muito mais fácil, né, com celular, com um microfonezinho, hoje em dia com um microfonezinho USB que pluga direto no celular. Hoje, um celular reconhece o microfone, o que antigamente você precisava de adaptadores e dongles e tudo. Não, nossa, nem se compara. Luz é barato, luz é muito mais barato, a qualidade da imagem mesmo dos celulares, a qualidade do áudio, a qualidade... Nossa, nem sei. Eu hei de concordar contigo que em aspectos técnicos, realmente tudo está mais acessível. E você consegue ter um conteúdo de boa qualidade técnica mais fácil do que antes. Sim. Mas... Não, mas assim, quando você... Lá, sei lá, 10 anos atrás... Você tinha uma referência de algumas pessoas no YouTube, por exemplo, sei lá, na época... Há quem diga que vai dizer assim, cara, na época que você entrou no YouTube aqui era tudo mato. Não, o negócio então, agora já tá... Era o PC Siqueira, era o Felipe Neto, era o Cauê Moura. Então, era um conteúdo completamente diferente. Se você queria ver alguma coisa do meu nicho assim, mais elaborada, tinha que ser em inglês, né? Eram os gringos fazendo. Concordo. Então, era... Mas assim, hoje você tem tanto conteúdo para você simplesmente se espelhar em como fazer, né? Ter essa referência. E, cara, se você parar um mês só para consumir aquilo que você quer fazer, em um mês você está entendendo como é que você vai se portar na câmera, o que é que você deve falar, o que é que não deve, né? Então, é muito mais fácil em relação a isso. Tanto a parte técnica, como as referências que você tem, né? Quem veio antes realmente teve que inventar um jeito novo de fazer. Né? Hoje em dia, eu percebo que... As pessoas estão mais preocupadas, os criadores de conteúdo estão mais preocupados hoje com frequência, né? Uhum. Se eu não botar minha cara todo dia no Instagram, no TikTok, o meu conteúdo não vai ser, a porcaria não vai ser do entregue. Algoritmo, né, velho? O algoritmo que domina tudo, né? E aí, com esse lance da gente ser refém da frequência, você não acha que em algumas situações isso pode acabar trazendo um pouco, deixar o conteúdo um pouco...
não chegar naquele nível que eu queria, né? Deixar o conteúdo mais deficiente por conta daquela coisa, daquela agressão que a frequência traz pra gente. Sim. É por isso que cara... Você sente que hoje você é obrigado a postar mais coisas do que há 5, 6, 7 anos atrás? O que eu quero é paz, né? Então, assim, eu realmente não posto todo dia. Eu não crio conteúdo diariamente no meu canal, nem no Instagram, nem no YouTube, nem encanto nenhum. Encanto nenhum. Já foi o tempo de estar todo dia. Todo dia a minha aba do Stories ser aquela gigante, né? Já foi o tempo. Tu já chegou a sentir essa pressão sim, e aquela necessidade de postar todo dia? Sim, mas assim, eu já tive hiatos, né? Porque eu trabalho 100% com o meu conteúdo faz 1 ano e 8 meses. 100% com o meu conteúdo. Então, eu sou meu chefe. Antes disso, nunca foi. Então, eu já tive hiatos muito grandes, assim, de 2 meses sem postar nada. 2 meses sem aparecer. Já tive mais de uma vez. Já tive atos assim lá atrás. Isso depois de que você já estava relevante, conhecido? Sim. Depois de já ter uma fanbase. E aí como é que a tua fanbase se comportava quando tu dava um hiatozão desse? Então, quando você tem fanbase, não importa. Você pode ficar 1 ano. O problema é que eu construí essa... É porque tem aquela teoria, né, que você tem 1000 true fans, né? 1000 fãs verdadeiros. Então, quando você bate assim, essa meta de ter, sei lá, estou dando 1000, mas pode ser mais, pode ser 10 mil. Quando você tem aquele true fan, que você pode passar 6 meses sem aparecer, mas quando você voltar, vai estar essa galera enxurrando de... E já aconteceu comigo, já passei 2 meses, eu volto e a quantidade de views, o engajamento é o mesmo. Eu sei que para muita gente é difícil, porque tem muita gente que explode com um vídeo, explode com um conteúdo, explode com um mês muito bom no TikTok, no Twitter, no Instagram, explode, e aí depois, do nada, o número cai. Pum! Tu acha que é como se fosse uma falsa, não vou dizer algoritmo, mas é uma falsa métrica? É porque, assim, às vezes tem a tendência, por exemplo, tem gente que entrega um conteúdo, por exemplo, viraliza com um vídeo. Aí no segundo ele tenta repetir a fórmula. E aí no terceiro ele já... funcionou 2, vou fazer o terceiro. Quando é no quarto, a galera mesmo cansou. Aí a galera quando cansa a sua imagem... Aí se você não faz coisas diferentes sempre, então... Aí você fica nessa... O conhecido... o cara... Vamos dizer lá, o TikTok tem a galera do humor, o cara que coloca uma camiseta na cabeça e finge que é a mãe. Aí você vai ver os vídeos do Dia das Mães, cara, hoje, tipo assim, 1 milhão de vídeos iguais, assim. Me mandaram um daqueles clássicos, assim. Você já viu um vídeo desse? O cara, eu mostrando um meme pra minha mãe. Aí mostra assim o celular, aí a mãe, quem é esse? Assim, você já viu esse mesmo vídeo 30 vezes. 30 vezes. Mas às vezes no Dia das Mães ainda funciona. Aí a pessoa vai, funcionou esse. Aí na próxima semana não tem mais aquele memezinho do Dia das Mães. Aí ela tem que pegar talvez outra ideia de outro meme que já funcionou. Mas o problema é, como a gente falando de falsa métrica, né? Quando a gente viraliza por um vídeo ou por um tipo de conteúdo, uma hora vai acabar, assim. Uma hora vai cansar, né? Aí você tem que... No meu caso, a minha imagem mesmo cansou com essa coisa de... Teve uma época que eu falava muito de acessório, né? Lente para smartphone e tudo. Aí eu estava realmente muito limitado. Aí eu trouxe tablet. Aí, cara, tablet bombou assim, né? No meu canal, criação de conteúdo com tablet, edição, trabalho só com tablet, bombou. Aí começou a dar uma caída. Aí eu pensei, vou dar uma mudada. Aí eu trouxe uns microfones. Eu vou tentando entender o que está se passando nas redes, que a galera tá... Mas, por exemplo, eu fiz um vídeo de ChatGPT. Fiz 2, na verdade. Funcionou muito bem o primeiro. Aí eu até falei, se funcionar esse vídeo, eu trago outro. Aí eu trouxe outro. Funcionou também muito bem. Eu vou trazer um terceiro? Não vou, velho. Eu não consigo. Tu usa o ChatGPT para te ajudar nos teus roteiros? Não uso. Eu não consigo... porque assim, o ChatGPT, ele foi treinado até 2021. Então, de 2021 para frente, ele não tem muito conhecimento. Entendeu? E as minhas coisas que eu falo são as coisas que estão muito no hoje em dia, assim. Muito na fronteira, né, da tecnologia. Eu já fui, mas eu não sou mais aquele cara os 10 aplicativos para produzir não sei o quê. Os 3 melhores... eu não sou mais esse cara, porque eu já fui demais, cara.
Eu já fui demais. Aí o tipo vídeo dica, né? Eu tento ser a referência de outra coisa agora. Eu ainda não tô... Como eu tô saindo, eu tô mudando um pouco a minha visão, eu ainda não sei exatamente o que é que eu sou conhecido. Eu sou o cara disso. Porque eu nem queria ser tanto, mas eu não quero ser conhecido por o cara dos 3 apps, o cara dos 5 apps. Porque na minha época, a gente tinha, no nicho de tecnologia, a gente tinha essas referências. Tinha no Nicho Tech, por exemplo, tinha a Estela, que era do canal Eu Testei, que era sempre aquela imagem daquela câmera por cima. Top viewzão, né? Top view do produto aqui muito perto, mostrando a caixa e tudo. E tinha o Ralph Musk, que era os 5 aplicativos. 5 aplicativos e tudo. E o Ralph bombava com essa coisa dos 5 aplicativos. Mas realmente cansou. E uma hora até acaba os 5 aplicativos, né? Você não tem toda semana os melhores 5 aplicativos, uma hora acaba. E aí, depois de você faz 3 anos disso, uma hora acaba. E aí, hoje nem funciona tanto. Sabe? Você estava falando do lance a pessoa explodir com um tipo de vídeo ou com um vídeo, né? E eu me lembrei daquele cara, que me lembrei agora, passou daquele cara que ele ficou muito famoso com um vídeo que ele comia muita comida. Ele ficou muito mal, assim, de doente. E mostraram os vídeos dele antigo, que ele era vegano, não comia carne vermelha, não comia comida processada nem nada. E os vídeos dele não bombavam, não dava certo. E aí no dia que ele comeu fast food, uma coisa assim, o vídeo bombou e mostraram assim, num pouco período, em poucos anos, como é que ele ficou, porque ele ficou refém daquele tipo de vídeo que era o que dava sucesso e ele não conseguia sair daquilo ali. Então, mas por incrível que pareça, até o bombou hoje não é mais bombou. Né? De fato, ele teve a época dele de 1 milhão, 2 milhões de views por vídeo. Você vai voltar hoje lá, é 30 mil, 50 mil. Aí ele tenta trazer uma polêmica para dar uns 100 mil, 200 mil, sei lá, brigar com o namorado assim, ao vivo, sei lá, então para dar uns 300 mil, 400 mil. Mas o bombô de hoje no YouTube é 30 mil. O que me chamou muito a atenção nesse caso é a questão do preparo psicológico que algumas pessoas precisam ter para o lance do bombô, né? Que isso é muito, com muitas aspas, bombar ou não no YouTube, no TikTok, agora, né, que o TikTok está crescendo muito, mas bombar muito nas redes sociais, né? Você como criador de conteúdo, pelo que eu te acompanho, pelo que você vem falando, você já sempre tratou isso de uma forma muito tranquila, né? Essa questão de lidar bem, inclusive, com haters, né? Sim. Não, eu não... Tanto que, assim, eu vou te falar, se eu viralizasse vídeos, dependendo do meu conteúdo, se eu viralizasse toda semana assim, eu ia ficar maluco, velho. Eu ia ficar maluco. Porque quando você tá no TikTok da vida, assim, que eu não tenho controle sobre o TikTok, porque a minha comunidade não tá lá. Minha comunidade é Instagram, YouTube e Twitter. Então eu tenho mais controle, né? Porque eu sei que vai... eu tenho um vídeo de 1 milhão de views no YouTube. Tem 1 milhão de views. Mas você vai ver, sei lá, deve ter 1000 comentários. Até 1000 comentários eu consigo controlar, entendeu? Mas assim, esse 1 milhão mesmo assim foi durante 4, 5 anos. Não é como aquela mesma semana 1 milhão de views. Se fosse naquela mesma semana, eu ficava maluco. Porque, de fato, quando você não tem controle, eu não admito alguns comportamentos na minha comunidade ali nos comentários. Entendo. Então, às vezes, o TikTok, de fato, entrega muito. E aí, quando passa dos 300 comentários que eu canso de ler, eu já fico meio incomodado. Já teve um caso assim de mexer, de tu sentir que mexeu contigo, alguma coisa assim de comentário? Nossa, já. Alguma coisa que tu possa falar aqui, que tu queira sentir a vontade de falar? Em comparativo de câmera. Quando eu tenho comparativo de câmera. Eu já fiz comparativo de câmera sozinho, dando a minha opinião, 2 anos seguidos. E aí no 3º ano eu chamei fotógrafos para darem a opinião. E no 4º ano também chamei fotógrafos. Então eu fiz uns 4 anos aí direto de comparativo final. É um especial de final de ano. Mas outros comparativos assim, no dia a dia, cara, no meu nicho, o smartphone é time de futebol. Então é Android, é Samsung, é iPhone, é iOS. Então é time de futebol. As pessoas meio que viram sei lá, jogadoras do celular dos outros. Isso pra mim... eu tô nesse nicho e é bizarro viver e ver isso em tempo real, assim. Tipo assim, gente que compra iPhone é chamada de otário, assim. Você é um otário que você compra um iPhone, entendeu? Ou até Samsung mesmo, você é um otário comprar um celular caro, não sei o quê. Não, o negócio é Xiaomi, né?
Mas, não me venha falar de Xiaomi. Mas alguns comentários nessa época de comparativo me pesam muito, que são as pessoas que me acusam de alterar as imagens para que um ganhe. Caramba, já rolou um lance desse contigo? Já rolou. Já de aquele textão de, assim, eu acompanho esse canal há muitos anos, mas é visível. Aí eu ter que pegar assim, os originais, colocar no Google Drive. De tu ter que fazer uma retratação, algo assim? Não, isso eu não faço, não. Não sou obrigado. Porque, assim, eu não sou um menino, assim. Eu não tô ganhando para que... Assim, tudo bem, hoje eu sou patrocinado pela Samsung. Mas, assim, a Samsung, ela literalmente quer que eu faça conteúdo que eu insira os produtos na minha rotina. Eu não sou vendedor de celular. Entendi. Eu não sou obrigado a vender celular. Eu não sou obrigado a convencer uma pessoa a trocar de celular, trocar de marca, de fabricante. Não sou. Nunca você jamais aceitaria isso. Então, eu não me meto nas escolhas das pessoas. Eu recebo comentários diários de qual smartphone eu escolho, mas eu não me meto na decisão de compra das pessoas. Aí, por isso que eu, literalmente, coloco aqui, ó, essas duas fotos aqui. Essa aqui, ó, tá estourando o fundo, lá no fundo tá estourando. Essa daqui ficou boa, mas, sei lá, tem ruído no rosto, porque o HDR teve... Pronto, eu digo isso. Aí não, esse canal é vendido, não sei o quê. E sim, já recebi comentário de... Não, você alterou esse vídeo, você alterou o resultado para smartphone X ganhar. Já recebi. E todos... E como é que isso foi pra ti? Tipo assim, um lance desse mais sério, assim, tu dá uma respirada, tu perde a noite? Não, eu perde a noite. Me estraga. Eu nunca xinguei, nunca fui grosso com ninguém. Respondo normalmente. Se a pessoa não entende que... Ela já tem a opinião dela, tudo bem. Quando eu vejo que ela já leu tudo, eu vou lá e bloqueio o usuário. Tu não acha que é uma pessoa que faz uma parada dessa, que vai lá no teu conteúdo, que perde o tempo dela para ir lá no teu canal, nos comentários, colocar uma monografia para poder retrucar o teu conteúdo lá, ele não tá preocupado com a tua resposta, não. Acho que ele quer desabafar. Quer falar mal e é isso aí. Ele quer te afetar. Entendeu? Então, e se tu for lá... Eu penso, né? Que se você for lá e responder à altura, ele vai ficar feliz. Sim. Pode... Tem gente que é o troll, né? O verdadeiro troll. Exatamente. Não, mas tem gente que leva pro pessoal mesmo. É como eu tô falando. O smartphone virou time de futebol. Pra mim, eu nunca consegui aceitar. Time Android versus time iOS. Nunca consegui aceitar. E se eu puder... Eu sou contra isso aí pro resto da minha vida. Porque não faz sentido, cara. Não faz sentido. Você não pode... É um objeto. Você não pode definir uma pessoa por um objeto, velho. Entendeu? Você define pelas atitudes dela, sabe? Mas tem esse lance. Por exemplo, durante muito tempo, eu usei só Android, né? Uhum. Eu usei iOS até o 5. Até o iPhone 5. Aí acho que foi 2015. Aí de 2015, 16 pra cá, só Android. Uhum. Tive uma experiência, eu me influenciei com a era Xiaomi, que eu quero saber a tua opinião sobre isso. Que, na minha opinião pessoal, a Xiaomi é um delírio coletivo. Foi um delírio coletivo que as pessoas já estão caindo na real, que ganharam muito dinheiro, mas que não entrega. Eu não sei o que aconteceu também até com os produtores de conteúdo que pegava Xiaomi, tipo assim, o Xiaomi dá de 10 aqui no Samsung. Ainda tem até hoje. O que é isso que acontece? Eles só podem receber grana, eu não sei o que é não. Mas assim, eu fui influenciado, inclusive por produtores de conteúdo, porque eu sempre fui um cara que antes de eu comprar uma caneta... Eu assisto 1 milhão de reviews, eu vou faço perguntas no comentário e ouço respostas, não sei o que, antes de eu decidir. Cada equipamento desse que você está vendo aqui nesse estúdio foi para eu comprar isso aqui, esse gravador, essa placa, esse notebook, tudo. Mais caro é complicado, né? Tudo, meu celular, tudo eu procuro reviews de influenciadores e não só de vários influenciadores. E foi assim quando eu resolvi entrar nesse delírio coletivo de comprar um Xiaomi. E comprei um de uma época e passou 2 anos. Peraí, tá na hora de trocar. Então troquei por uma versão mais atual e
peraí, isso aqui não é... Aí voltei pra Samsung e tipo assim, quando eu voltei, depois de passar por dois Xiaomis, que eu voltei pro Samsung, meu amigo, tipo assim, o mundo voltou, o céu voltou a ser azul, os pássaros voltaram a cantar, é incrível. E aí eu queria saber a tua opinião sobre essa marca, assim. A Xiaomi, quando ela ficou mais popular aqui no Brasil, devido às importações, óbvio, eu já trouxe Xiaomi mesmo no meu canal. Por exemplo, tinha uma época que ela teve um projeto do Mi A1, que ele vinha embarcado com o Android One. O Android One, ele era puro, praticamente. Ele era o Android do Google. Era exatamente isso que a galera dizia, Android puro. Então, aí quando tinha esse Android com layout do Google, esse smartphone, ele foi uma febre absurda. Eu usava ele como principal, porque tinha a Google Câmera, que você instalava e tudo, e ele tinha uma experiência mesmo, assim, que você conseguia colocar, ele parecia um Pixel. Você colocava a Google Câmera com o Android do Google, ele era o sonho de todo mundo que tinha um smartphone de R$700 que tirava uma foto, graças à Google Câmera, tão boa ou até melhor que um iPhone 8. Eu já cheguei a comparar, assim, estourar de luzes e tudo, e HDR e tudo, que um iPhone 8. Mas tudo a questão de usabilidade, óbvio, né? Você vai comparar um iPhone 8, a velocidade do clique na época, é impossível. Você para uma mosca no ar, você para uma gota de chuva no ar. E óbvio que um smartphone intermediário, ele tem um shutter lag muito maior, né? Um clique muito mais arrastado, e um processamento ali por trás, ele é mais lento, ele tem um processador inferior. Mas ainda assim, nessa época, era $1 diferente, $1 mais barato. As importações estavam meio que passando ali sem muita fiscalização. Então, a gente tinha smartphone bom para o dia a dia de R$700, 700, 800. Aí, R$1.000 você comprava um melhorzinho ali. Aí teve essa época aí muito boa de smartphone de entrada para intermediário, que de fato tinha um custo-benefício muito bom, né? Porque porque tinha essa lei do incentivo lá para 10 anos atrás, por exemplo, quando tinha a lei do incentivo, que o topo de linha era R$1.500. Então era outro dólar, era um dólar de 2 e pouco, ainda tinha a lei de incentivo, então um topo de linha, você comprava um celular topo de linha Android por R$1.500. Hoje, R$1.500 é um celular de entrada que dura um ano e já fica lento. É bem complicado. Bizarro. É outra cultura, outra economia, outra completamente diferente. E aí, nessa época de Xiaomi, de fato, a importação com menos fiscalização, o dólar mais barato e uma empresa que estava querendo crescer por quantidade de produtos e não por margem de lucro, né? Que você vê um iPhone, a margem de lucro dele ele vende menos, mas ele lucra muito mais. E a Xiaomi é o contrário. Ela vai lucrar menos, mas ela vai querer vender 1 bilhão de Android. Então ela pulverizando, né? Então ela consegue se sustentar ali. Só que aí começou a questão dos projetos, assim, como a gente tinha na época um Mi Mix, que era aquele com uma tela quase não tinha borda e tal, e já era um projeto de topo de linha, mas é um topo de linha com um material em si inferior a um topo de linha da Samsung, por exemplo, a qualidade para poder reduzir o custo, né? E a Xiaomi bateu em questão de preço e fanbase, a você pegar o fã mais pobre que tem, do fã mais rico que tem, ela pegou em fanbase. E aí você tem comunidades, perfis de oficiais, né, de fãs. Ela tem em si essa coisa da fanbase. Talvez seja a empresa que mais trabalha isso mesmo. A Xiaomi trabalha isso na China, na Índia. Trabalhou no Brasil, porque é a segunda vez que eles vêm, na verdade. Eles vieram em 2015. E aí lançaram um modelo. Sumiram por 3 ou 4 anos e voltaram. Mas eles vieram em 2015. Eu cheguei aí pro evento lá da chegada da Xiaomi. Tinha lá o diretor de produtos, que era até um brasileiro. Então eles vieram uma vez, oficialmente. E pegando no smartphone mais barato de todos. Eu comprei o baratinho dele para fazer uns vídeos. E, cara, era 2015, era um celular assim, de entrada de R$450. Na promoção ali de lançamento. 450, R$500. Mas era um smartphone para você pro dia a dia, né? Jogar um joguinho básico e WhatsApp, beleza. Mas quando pega
fanbase, velho, o segredo da Xiaomi, fanbase. Você entrou pro culto, você percebeu. Me pegou, o algoritmo me pegou. Aí eu acabei pegando, se não me engano, acho que era o Note 7. Sim. Usei ele durante muito tempo. Eu usei o Note 7 também, com Google Câmera e tudo. Isso, com Google Câmera. Usei ele muito, depois fui pro 9. E aí quando o 9, eu achava o 7 melhor do que o 9. Eu não sei que lógica é essa, mas eu achava o 7 melhor do que o 9. Aí foi um dos grandes problemas também que da Xiaomi, que a Xiaomi também começou essa cultura, porque isso tem muito das empresas chinesas, tá? Que o ciclo de lançamentos deles não é um ano, é 6 meses. Então esse ciclo de 6 meses de lançamento, você tem hoje em dia, né? Você tem um Xiaomi 13 Pro, com 6 meses vem o 13 Ultra. Aí com 6 meses vem o 14 Pro, aí com 6 meses vem o 14 Ultra. Mas assim, do Pro pro Ultra não tem muita diferença. Sim. Aí quando você pega, e isso é os topos de linha. Aí você pega os intermediários, o ciclo é muito maior, a quantidade é muito maior. Então você vai ter 30, 40 smartphones lançados num ano, que aí, meu amigo, não tem suporte que dê jeito, não tem atualização que dê jeito. Aí quando você começa, tudo bem. Você vai passar 1 ano, 2 anos, assim, na maciota. Aí no seu terceiro ano, que a galera começa a cobrar, cadê o Android novo aí, que não saiu? Cadê o update da câmera aí, que não saiu? Aí, cara, quando você tá com um catálogo de 10 produtos, aí depois, em 3 anos, você tá com um catálogo de 100 produtos, aí você não tem mais controle nem sobre os seus próprios produtos. Aí não tem mais o que fazer, velho. Aí a qualidade vai caindo absurdamente. Assim, óbvio que hoje ainda tem aquelas alternativas, né? Eles têm o Poco, a linha Poco já está no FX50, sei lá. A linha Poco é da Xiaomi, mas eles tentam separar, assim, eles tentam meio que criar assim, empresas assim, para tentar dar conta de outras atualizações. Por exemplo, a Poco hoje é a versão custo-benefício de ter um Xiaomi. Você quer um Xiaomi, vai ter o mesmo suporte da empresa, mas você compra um Poco, é mais barato. Mas é porque a empresa já está ali separada com outras pessoas, com outras atualizações. Eu já possuí muito aparelho da Asus e eu gostava muito do meu Asus. Sim. Ele durou muito, sim, muito mesmo. Hoje ele está lá em casa, é peso de papel, mas durou muito. Inclusive, na época eu comprei aí eu fui furtado. E aí, no mesmo mês, eu comprei de novo o mesmo aparelho, a mesma versão. Eu comprei 2, um para mim e para minha esposa. Nós usamos durante muito tempo, gostava muito. Só que aí, tipo assim, foi justamente nessa transição. Eu usei Motorola uma época, não recomendo. Aí do Motorola eu fui para Asus, gostei muito. Só que fui influenciado a trocar e ir para Xiaomi, me arrependi muito depois, mas durante um tempo eu até gostei, fui na onda. Depois voltei para Samsung e agora estou na Apple de novo. Depois de 7 anos sem possuir uma Apple. Quando ela chegou no Brasil, eu acompanhei o lançamento, eu estava lá, inclusive estava no lançamento do começo, trabalhei com a Asus, trabalhei por 2 anos com a Asus, tem um documentário no meu canal trabalhando com a Asus, fui para a sede, fui para Taiwan com eles. Eu vi o lançamento, eles quebraram a linha ali do Moto G. Exatamente. Quando eles chegaram... Eu saí do Moto G para ir para a Asus. Eu adorava, cara. Quando eles chegaram, eles quebraram a linha do Moto G, que era o smartphone que era para ser barato, com tecnologias mais avançadas. Então, aí eu lembro que até quando saiu o Zenfone 3, cara. O Zenfone 3 é 2016. É o que tinha a traseira dourada? O Zenfone 3 ele já é Snapdragon e ele é intermediário. Aqui teve o Zenfone 5, aí depois eles resetaram o nome e passaram para o Zenfone 2. Porque o 5 era em relação ao tamanho da tela. Era 5 e o 6. O 5 tinha 5 polegadas e o 6 tinha 6 polegadas. Eles saíram no mesmo ano. Só que aí... senão ia chegar um tempo, chegar a Zenfone 20 era um tablet. Aí, assim, foi uma experiência. Não deu muito certo. Aí no outro ano eles ficaram, o que a gente faz? Vamos lançar o Zenfone 2, então. Aí a partir de agora vai ser assim, 2, 3, 4, 5, entendeu? Aí o 2 foi 2015, né? E o 3 2016. O 2015 2016 era processador Intel. Aí eu acho que o meu era o 2, que era a traseirazinha dourada. Pronto. Ele ainda era... uma imitação de aço escovado, boladinho. Era o 2. Que tinham os botões atrás. É o 2. Isso. Eu adorava esse aparelho. Então, era uma máquina. Era um processamento muito bom, mas uma bateria ia embora, né? Mas era uma máquina mesmo. Aí veio o Zenfone 3. Quando o Zenfone 3 chegou, foi assim, primeiro ano intermediário.
Aí veio o 2 no outro ano para ser um topo de linha. Então ele concorria com os topos de linha. Aí no terceiro ano da Asus, ela caiu de novo para intermediário. Só que ela, mais uma vez, foi em cima do Moto G. Porque o Zenfone 3 veio de metal e vidro, numa época que o Moto G era todo plástico. Então a Asus sempre teve essa questão do... Eu lembro que a traseira dele toda de vidro era linda. Tinha um azulzinho escuro. Um azulzinho escuro, é. Então, para mim, esse foi o melhor Zenfone. Aí o 4, para mim, caiu. Aí o segundo melhor Zenfone para mim foi o 5. Que ele tinha aquele note até do iPhone. Então ele era muito bonito. Uma tela muito bonita mesmo. Assim. Qual que é aquele que a câmera traseira se torna frontal? É o 6. Eu fiquei namorando muito esse aparelho. O 6 e o 7 saíram assim com a câmera. Eu fiquei namorando muito esse aparelho por causa dessa câmera. Então Só que eu fiquei com medo daquilo ali dar problema rápido, aquele negócio de abre e fecha. Para mim, o problema pessoal com a Asus para mim foi questão de atualizações e suporte mesmo. Assim. Eu dei um Zenfone 6 para minha esposa. Eu dei de presente. Toma aqui, de presente de aniversário, Zenfone 6. Na primeira atualização que ela fez, sumiu todas as fotos da galeria dela. Caramba. Aí ela, não quero mais isso, não quero mais, quero voltar pro meu outro. Presente de grego aqui, toma de volta. Aí eu peguei, resetei e vendi. Nem lembro para quem eu vendi, mas eu vendi. Mas para mim foi questão de atualização. Era uma equipe muito pequena no Brasil, de fato. Sim. E não é fácil, assim, não é fácil manter uma operação assim num país cheio de imposto, num país diferente. Então, a Asus, eu convivi com a galera, assim. Então, era uma equipe muito pequena, assim. Eles não têm a mesma web na Samsung, que é muita gente. Até a Xiaomi lá fora também é muita gente. Mas era uma equipe pequena, assim. Aí complicou a questão de atualização e suporte, realmente. Tanto que, tipo assim, você vai ver uma Samsung dessa, você tem assistência várias aqui mesmo. Tem várias. Você tem umas assistências aí espalhadas. Uma é TV, outra é geladeira. Você tem espalhado. A Asus, você não tem isso. Não. Você é um em São Paulo e acabou, entendeu? A gente que mora em Fortaleza é difícil de achar Asus mesmo. Cara, mas assim, eu sei que você tem sua parceria com a Samsung, não vai querer... Eu sou criador... Não vai querer se comprometer com nada. Não, eu sou criador de conteúdo oficial da Samsung, hoje, óbvio. Mas eu ainda continuo sendo um criador de conteúdo. Então, eu sou criador acima de qualquer parceria. É só entre nós dois aqui. Samsung ou iPhone? Do que, cara? Então, aí é que entra a questão. Mas aí vale muito porque... Vamos dar um geral, assim. Por exemplo, eu tive os dois. Vale muito que você precisa. Por exemplo, hoje, eu não preciso mais de nada do que não seja isso aqui. Mais de nada. Se você olhar meu conteúdo no Instagram, é feito e postado por esse Samsung. Se não for por esse, eu tenho um Z Fold 4 também. Se não for por esse, se esse está aparecendo aqui, então é o Z Fold 4 que tá filmando. Né? Aí, se esse está filmando, eu estou aqui com a mão livre. Então, você tem modo Pro, você tem 4 lentes aqui atrás, que pega a principal, ultra-wide, telefone 3 vezes, telefone 3 vezes. Então, assim, todos os como é que eu posso falar? A abrangência de conteúdo que eu faço, tanto para o meu canal, não estou falando só de Instagram não, tá? Sim, sim. Se você vai abrir o meu canal, cara, acho que tem dos 2 ou 3 últimos vídeos, tem lá escrito filmado com S23 Ultra. Mas se eu não disser, você não sabe. Porque eu uso o modo Pro, 4K, a 110 megabits por segundo. É um bitrate muito alto, cara. Então você vai ver aqui esses vídeos assim, editando. O do microfone é 100% o S23 Ultra. Eu falando e a imagem do produto. Então, se a minha câmera pifar hoje, basta o S23 Ultra. Pra mim, tá? Pra mim. Mas assim, eu sempre brinco. Se você me der uma batata que filma, eu vou conseguir fazer um conteúdo com a batata, porque eu vou iluminar bem, eu vou usar um áudio bom e vai sair um vídeo de uma batata. Mas se tu não fosse criador de conteúdo, se tu não dependesse de uma boa câmera, de um aparelho que te fornecesse tudo isso, ainda seria Samsung o teu aparelho? Não, eu passei por muita coisa, por exemplo. Porque eu entendi que o que tu apresentou é relacionado à qualidade de câmera, né? Processador de câmera, tudo isso aí voltado muito para quem cria conteúdo, que é o que você faz, né? Então tá dentro do seu métier ali. Antes de criar conteúdo, eu sou um fotógrafo também. Então eu não consigo sair sem pensar em uma câmera. Mas assim, essa é uma opinião que eu dou abertamente em story e tudo. Cara, eu pego o que está com a bateria mais carregada. Porque assim, cara, quando você veio de
de um lugar onde você não tinha dinheiro para nada, por exemplo. Qualquer coisa que você tem é lucro. Então, eu não sou muito cri-cri-cri. Primeiro que quando você vai pensar em foto, eu tiro foto em RAW. Então, o JPG do automático ali, do iPhone, do Samsung, do Google Pixel, o JPG eu já não uso. Eu uso o RAW. No Pixel é RAW, no Samsung é RAW, no iPhone é RAW. Então, você já tem um arquivo tu consegue pensar em tudo isso? Tipo assim, eu vou sair, eu vou tomar sorvete com a minha esposa. Aí, vamos tirar uma selfie se eu fizer uma composição, é RAW. Porque a selfie para ela é no automático. Tanto faz para mim. Porque eu penso muito assim, por exemplo, não quero ser polêmico aqui contigo não, mas, por exemplo, eu usei muito tempo Samsung, e o Samsung que eu usei, que eu mais gostei, assim, dentro da faixa de preço que eu achava razoável pagar, foi o S20 FE. Gostei muito desse aparelho. Versão Snapdragon ou X? Snapdragon. É o melhor custo-benefício de linha do Brasil. Hoje em dia, tá lá em casa, e minha esposa gosta muito dele, ela preferiu ficar com ele, ela adora esse aparelho. E ele é muito bom. Eu percebi uma coisa no padrão de comportamento de pessoal, né? Saindo da Samsung para o iPhone, que foi o seguinte: quando eu usava Samsung, eu passava mais tempo utilizando o aparelho. E hoje, utilizando o iPhone, eu percebo no meu padrão de comportamento com o celular que eu passo menos tempo utilizando o aparelho. Vamos entender por quê. Eu parando para pensar para entender por que isso. Uma coisa que eu adorava na Samsung, aliás, em aparelhos de Android em geral, que sempre me chamou muita atenção, inclusive, foi quando eu saí de iPhone, na época, do meu último iPhone, que era o iPhone 5, que eu fui para um Motorola, eu acho, na época, que foi que eu saí de iOS para Android. Porque eu sempre gostei muito de personalizar todas as minhas coisas. Sim. Então, eu amava trocar o ícone, eu amava trocar o tema do aparelho, eu amava organizar as fotos nas pastinhas e aquela coisa, e botar um ícone. Eu perdia tempo, eu gastava tempo com isso, porque era terapêutico para mim, eu gostava. Eu comprava, cara, tema, sabe? Eu comprava o tema para ficar o celular todo preto, com um teminho assim, minimalista. Eu adorava fazer essas coisas. Tanto é que durante muito tempo, eu e a minha esposa, a gente tinha os mesmos aparelhos, o dela totalmente diferente do meu. Você pegava o meu aparelho, parecia outra coisa. Sabe? Sempre gostei de capinha, aquela coisa. Eu gostava, era uma coisa pessoal. Com a Apple, com o iPhone, é como se assim, eu ainda continuo gostando, mas eu não sinto falta. Por incrível que pareça, eu não sinto falta hoje tendo. Óbvio que eu consigo organizar alguma coisa assim de ícone. Se eu for atrás, eu consigo deixar do jeito que eu queria. Inclusive, eu tenho um vídeo de personalização de ícone para iOS, eu tenho no meu canal. Se eu for atrás, eu consigo deixar. Só que trabalho, mas dá. Eu não sinto mais essa necessidade. Então, hoje, o iPhone, para mim, se tornou um aparelho muito mais funcional do que entretenimento, assim, sabe? De eu me entreter com o aparelho. E tranquilo para mim. Eu percebo isso, até o meu padrão de tempo com o aparelho na mão, de mexendo, de futricando, aquela coisa toda, hoje eu tenho muito... Não, a questão de organizar... É porque assim, a questão de organização, de fato... Eu não sinto mais essa necessidade. Não, o meu... Que é uma coisa que eu gostava muito. Se eu comprar um Samsung hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar instalar o Nova lá, acho que era o Nova o nome do aplicativo, Nova Layout, e começar a brincar e mexer em coisa. E, sabe, tinha um lance no Samsung que eu adorava, que era o lance de arrastar da borda para trás e fazer umas brincadeiras. Eu adorava essas coisas. Eu hoje, como eu trato o smartphone um pouco para trabalho... Antigamente não. Antigamente, cara, eu tinha, sei lá, eu devia ter 300 apps instalados para 10 faziam a mesma coisa. Sabe? Eu fui enxugando tanta coisa. Hoje em dia, eu vou eu reseto muito o aparelho, né? Que eu vou mudando. Hoje, para resetar um aparelho, em 10 minutos tá pronto. Porque, para mim, é muito mais simples hoje em dia. Antigamente, eu usava muito app de câmera, app para filmar e tudo. Aí foi melhorando a câmera nativa das coisas, então... É câmera nativa para tudo, é um editor de vídeo para tudo, é um editor de foto para tudo, porque antigamente não, era o Snapseed porque eu fazia uma coisa, era o não sei o que porque eu fazia, era o InShot porque não sei o que, não, já é o CapCut para vídeo, é o Lightroom para foto. Mas assim, voltando à questão de Android, iOS, eu sou muito de fase mesmo, eu já tive a minha fase iPhone 8,
quando saiu. Eu já tive a minha fase Google Pixel. Eu sou o evangelista de Google Pixel no meu canal, assim, tive todos eu tive do primeiro até aqui, eu tive todos. E eu ainda tenho o primeiro guardadinho de coleção. Do primeiro até todos os Google Pixel, 7 anos seguidos. Mas, por exemplo, em 2020, o aparelho que eu mais usei foi... Em 2020, o aparelho que eu mais usei foi o iPhone 12 Pro Max. 2021 foi um Z Fold 3. 2022 foi um Z Fold 4, por exemplo. Agora é o S23 Ultra. Acabou acontecendo de dar uma sequência boa de Samsung, mas esse em específico tá na minha mão por um único motivo. Que eu não sei se é a câmera... Qual é a câmera que eu pego? Essa daí, aqui, ó, sua. Canetinha. Depois que você entra nesse mundinho aqui, de editar foto, vídeo, aqui, de você pegar o Lightroom e ir lá no removedor de mancha, ou criar uma máscara, por exemplo, você está com aquele pôr do sol bonito, aquela luz entrando, aquela faixa de luz entrando, você quer valorizar só aquela faixinha de luz, você dá aquele zoomzinho e vem aqui, ó. Aí isso aqui, meu amigo, isso aqui pesa pra mim, viu? Fala muito não, que eu sou uma pessoa muito manipulável, cara. É capaz de eu vender esse meu iPhone. Isso aqui pesa pra mim. Aí a questão também do USB-C, cara. Porque, assim, eu gosto de gravar vídeo, qualidade boa, 4K, megabit. Agora, pega um vídeo em 4K, 100 megabits, 50 megabits. Pega um vídeo em 4K, grava 10 minutos. Pega um Lightning desse para passar o tempo que demora. Aí você vai por AirDrop. Aí tenta uma vez e não deu, peraí. Desliga aqui, liga aqui de novo, peraí. Ih, não deu de novo. Modo avião. Tirou. Tu tá falando agora pra passar pro computador, pra editar no computador? Eu vou lá no iCloud. Sabe como é que eu passo o iCloud, mas tem que esperar subir, né? Mas eu tô falando de vídeo de 40 minutos gravando aqui, por exemplo, vou fazer do ChatGPT aí da vida. Gravo aqui, ó, coloco literalmente a câmera frontal aqui, 40 minutos testando o ChatGPT aqui. No final tem um vídeo de 40 minutos que deve pesar, sei lá, 80 GB. Eu vou esperar subir pro Google Drive para depois... Sabe como é que eu passo o vídeo daqui pro Mac para editar? SSD externo. SSD da SanDisk, aqueles... Sim. SSD externo, USB-C, passo aqui. 40 segundos. Esse aqui não dá não para você botar um SSD da externo? Aqui, não. Externo? Você tem que pegar um dongle de Lightning, plugar, pegar o USB-C e pegar uma fonte de energia. Se eu tiver um cabo que ele é... Como é que chama o cabo que você falou aqui? É Lightning? Lightning. Se eu pegar o Lightning, que ele é de uma ponta Lightning, da outra USB-C. O Lightning, ele não emite energia, ele não tem força para ligar dispositivos. Tá? Entendi. Então, um pendrivezinho comum ele vai conseguir. Um microfonezinho plug and play, ele vai conseguir. Um microfonezinho de áudio. Mas um SSDzinho um HD, uma coisa que precisa de energia, ele não dá força. Então você tem que pegar um adaptador, um dongle, que pluga no Lightning. Esse dongle tem duas entradas. Aqui vai entrar o HD e aqui vai entrar um carregador de força. Para o carregador de força ele alimentar. Então você precisa de tudo isso. Aqui, se eu tiver aqui, ó, SSD, eu tenho um SSD de 1 tera. Porque tem uns adaptadores para cartão de memória aqui e tal. Então, mas o cartão de memória não precisa dessa força toda, né? SSD é diferente. Né? Então eu posso manter um cartão de memória e pegar um arquivo pesado do meu celular e jogar para esse cartão de memória. Pode, mas aí também tem a limitação da transferência do Lightning, que é lento. Mais lento. É lento, pra caramba. É uma entrada que fez 10 anos esse ano também. Então é uma entrada de 10 anos. O USB-C já vem atualizando. É a mesma entrada de 10 anos atrás, entendeu? É isso que eu... Apple tem tanto dinheiro podendo botar o USB-C em todos os equivalente, iPhone, é o equivalente a um USB 2.0. Para ser universal, todos os aparelhos do universo ser USB-C, cara. Quem é o dono da USB-C da tecnologia? O 15 vai ser USB-C, né? Vai ser porque, inclusive, já é uma nova. Se eu não me engano, é o 15, tá? Se não, o 15 é o 16. Mas 15 é o que vai sair esse ano, né? Porque entrou em norma mesmo, né? Ali, questão União Europeia. Entrou em União Europeia, lei e tudo mais, que vai ter que ter USB-C. Aí, já era uma mudança natural, porque os tablets saíram de Lightning para ir para USB-C, os iPads saíram de Lightning para USB-C. Então,
Hoje todos os iPads hoje em dia são USB-C? Toda a linha de tablet da Apple hoje é USB-C. Toda a linha, atual. Toda a linha. Não, eu percebi que, eu notei, você falando isso aqui agora, os notebooks são tudo USB-C, Thunderbolt, né, que chama? Sim, então é USB-C Thunderbolt, exatamente. Por que o iPhone está demorando tanto para isso? Demorou, foi a última linha, o último produto vai ser atualizado. Se não é esse ano, é no próximo, mas se eu não me engano é esse ano, por causa da União Europeia. Eu prefiro carregar o meu iPhone com aqueles carregador que ele chega pertinho aqui, indução, né, que chama. E aí a ponta dele que vai no carregador é o USB-C. Então, mas aí eu tenho vários celulares ali, né, no dia a dia. Cara, eu não carrego porque é muito lento pro meu uso. Entendi. Então, 40 minutos ali, você tem uma carga toda. Falando desse teu aparelho específico, que eu acho que esse é o topo de linha da Samsung. O S23 Ultra. Você usa ele um dia, a carga dele dura 24 horas no rojão de trabalho que você utiliza? Dura. Dura por causa que o processador, o Snapdragon hoje, né? Nossa, cara, ele é muito mais econômico do que ele era. Lógico que às vezes tem uma geração para outra que dá um probleminha, mas assim, eles chegaram num nível de excelência de economia bem legal mesmo. E assim, a tela é absurda e posso deixar a tela assim, o relógio fica conectado, então assim, dura fácil. Pode crer, cara. Bicho, hoje, foi esse ano que eu troquei que eu me reconectei com a Apple, com a Samsung, com o iPhone e tô gostando, né? Eu me balancei muito quando lançou esse aparelho. Eu já não sou o cara, que vai chegar aqui e vai ver o seu iPhone aí, sei lá, é o 14, né? É o 13. É o 13, 13 normal. Esse celular aí, velho, troca esse celular. Eu já não sou isso, cara. Porque eu entendo quando uma pessoa escolhe, ela meio que se conecta com um negócio, assim, não, cara, gostei. Porque o celular hoje é uma extensão de você mesmo, né? Sim, você tá aqui, você não sai de casa sem celular, você nem fica em casa sem celular hoje. Eu escolheu o 13, tá gostando? Massa, cara, massa. Com certeza, quando você migrar, sei lá, pro 14, por quem vai gostar também, eu apoio 100%, cara. Eu não sou contra a nada. Inclusive, não vai levantar a bandeira aqui Inclusive, a gente falou até de Xiaomi, Motorola, até eu citei de monopólio. Uma das coisas que eu tenho medo mesmo é monopólio. Porque você não pode ter monopólio de um produto assim, porque assim, você fica na mão e você perde inovação, você perde, né, a empresa fica acomodada, né? Então você tem que ter mais gente no mercado mesmo. Tem que vir. Um recente que chegou no Brasil foi a Realme. Realme é uma empresa. Eles estão focados mais na Índia, mas eles são de um grupo chinês. Então, que é um grupo que tem a Oppo, tem a OnePlus, aí tem a Realme. Eles são um braço ali da Oppo, que é o grupo BKG, BTK, eu não sei, BKG, eu acho, sei lá. Um grupozinho assim, chinês. E a Realme chegou, cara, acho que 2 anos no máximo, assim, e já dá uma bombada. Assim, cara, tem que vir, velho, tem que vir Oppo. Tem que voltar ao Huawei. Tem que ter. Porque aí você tem concorrência. Ela chegou a ser grande, né? Não, ela é gigante lá fora. Ela é gigante lá fora. Mas aqui os Estados Unidos colocou lá o bloqueio, e aí o Google hoje em dia não pode usar. Eles não podem usar os serviços do Google, e Android é Google. Android é Google. Então eles não podem usar os serviços do Google oficialmente do lado de cá. Né? Lógico que eles têm empresas, um braço, né? A Huawei é dona da Honor. A Honor ela consegue atuar nos Estados Unidos, porque não tem as sanções que tem a Huawei. Mas é a mesma empresa, praticamente, só que tem outro braço. Né? A Honor consegue vender, consegue usar os serviços do Google e tal. Mas assim, cara, quando você tem uma China gigantesca, eles nem se importam, assim, sinceramente, porque lá eles têm o Facebook deles, né, a versão lá, tem o WhatsApp deles, tem o TikTok deles, então eles têm tudo que o Gmail deles, né? Tô falando só a referência, né? Não é Gmail, é outra coisa. Sim. Mas eles têm tudo lá. A gente não tem aqui, a gente não tem o Gmail Brasil, não tem, entendeu? O Gmail é americano, né? O Twitter é americano, o Facebook é americano. E o mercado brasileiro, cara, tipo assim, os grandes mercados mundiais, que é onde essas indústrias querem estar dentro, China, Índia, Estados Unidos e Brasil é os principais. E a Índia agora passou a China, né, em população. Então, a Índia é um player muito grande. A Realme, literalmente assim, a sede é na Índia. A Realme está aqui no Brasil, tá, mas a sede é na Índia. Mas eu acho que eles se consideram uma empresa chinesa. Realmente eu não sei. Mas é um player que chegou agora. Se eu não me engano,
A Oppo chegou também, que eu já vi algumas aqui no Brasil? Algumas coisinhas aí, o Oppo Find, alguma coisa, enfim. Mas a Huawei ainda não. A Huawei aqui é acessório, né? Parou. Inclusive, eu fui pro lançamento do P30 Pro em 2018. Eu vejo muito fone Bluetooth da Huawei. Acessório, os wearables. A Huawei aqui ainda é muito forte. E roteador, né? Por causa de antena e tudo, elas têm parceria com o governo, parceria direta com o governo em questão de internet e tudo. Assim, não vai falir e não vai sair do Brasil. Mas smartphone realmente não está vendendo nada pro lado de cá do globo, né? Mas eu fico com muito medo, assim. Quando eu torço muito pela Samsung, mas da mesma forma eu torço... Cara, não queria ver a Asus acabar, assim, de smartphone. Não queria ver a Motorola acabar, que é uma empresa que tem um... Motorola comprou ou foi comprada pela Lenovo? O Google comprou a Motorola, depois vendeu para a Lenovo. Então, a Motorola que comprou a Lenovo. Não, então. A Lenovo comprou a Motorola. A Lenovo comprou a Motorola, né? Porque os aparelhos da Lenovo também eram negação. Tinha um K5, umas coisas Tanto assim. de hardware como até o design era feio pra caramba. Não, cara, lá fora tem muita empresa ainda grande, assim, tem... Que também tá meio que sumida, né? Uma que eu gostava muito, cara, que sonhava em ter smartphone, era a HTC, cara. HTC de Taiwan. Eu já ouvi a HTC. HTC tinha Era de Palm Top, alguma coisa assim, né? De galera que trabalha, vendo essas coisas. A Palm Top era da Palm. A Palm mesmo. Certo. Mas a HTC, cara, eles fizeram os primeiros celulares do Google, assim. Os primeiros Pixels era tudo HTC e tudo. Era uma empresa grande e massa mesmo, inovadora mesmo. Sumiu, porque o Google comprou, aí pegou todas as patentes, aí eles deram uma sumida. Caramba. Hoje eles têm as tecnologias para fazer os Pixels, porque eu tô falando da HTC na época do Nexus, né? Eles eram o Nexus, né? Era top. Tinha a BlackBerry também, que não se vê mais nada dela. A empresa ainda existe, mas elas fornecem... Porque elas têm muitas patentes, né? Elas fornecem tecnologia para empresas mesmo assim, até para coisa de mais corporativa, Antes né? da Apple era o que era o celular de luxo da galera BlackBerry. Né? Exatamente. Tem até um filme que vai sair recente. Vai sair um filme sobre a história da BlackBerry. Eu só não sei qual o streaming que vai sair, mas vai sair um filme desse. Meio comédia, meio drama, um negócio legal, assim. Tem vários filmes desses, assim, né? Que eu acho que eu gosto de consumir bastante. Né? Cara, a gente tá pertinho do final da conversa. Eu adorei, tô gostando demais. Por mim, eu passava aqui até amanhã aqui falando sobre tecnologia contigo. E olha que a gente tá só em aparelhos celulares, né? É verdade. Imagina se a gente fosse falar de outras coisas aqui, de câmera, de microfones. Mas, cara, tu que tá mais por dentro aí, tá mais inserido nesse universo de aparelhos celulares, o que tu acha, o que tu especula que a gente pode esperar para, sei lá, os próximos 2 a 5 anos aí no quesito de tecnologia de aparelhos aí? Ou câmeras, ou até outras coisas. Tem uma empresa que tá começando a fazer um certo marketing em cima dela, que é a Humane. A Humane, eu não sei traduzir exatamente, mas seria como se assim, como se o que é que vem depois do smartphone. A Humane meio que está pensando nisso. Qual é o próximo passo? Né? Humane é de humano, né? No caso, humano. Human, sei lá. Ela está tentando dar o próximo passo em relação a você não precisar mais do gadget mesmo. Então, seria produtos inteligentes, e aí vem a inteligência artificial, aí você pode inventar o que for aí de produto, assim, e esse monitor aí vai ter um assistente dentro, entendeu? Então a inteligência artificial meio que tu fala Google One, Alexa, essas coisas assim. Mas assim, vai ser mais rápido, não vai necessitar de sempre estar conectado, então ele vai estar uma coisinha mais privativa ali, né? É o que a Human quer, que é um produto meio que inserido no seu dia a dia, que vê o que você vê, que interage com o que você interage, mas que não depende de ficar o tempo todo conectado. Que ela tem ali um certo banco de dados nela mesmo. Saiu um TED Talk recente, um TED, né? Recente no YouTube. Não sei se tem legenda, mas saiu recente, saiu semana passada, se eu não me engano, com esse fundador da Human, que ele foi do time que fez o primeiro iPhone. Então ele é o responsável, pra você ter noção, ele é o responsável pelo autocorretor, velho. Esse ali do teclado, assim, que é revolucionário na questão
do iPhone, porque eles tiveram que fazer o teclado perfeito para sair do BlackBerry, né? Como é que você pega uma empresa conhecida no mundo todo que tem um tecladinho, e aí como é que você vai convencer as pessoas a não digitar mais no tecladinho, digitar na tela? Então tinha que sair perfeito, né? Inclusive eu tenho um vídeo de curiosidade dos 15 anos do iPhone. Eu tenho um vídeo de curiosidade dos 15 curiosidades sobre o iPhone. Eu falo sobre isso, sobre o teclado. Aí eles querem dar esse passo além, né? Então são dispositivos mesmo que você pode estar na jaqueta mesmo, um dispositivo que você vai chegar, como ele vai ver, né? Então você vai chegar ali nas coisas assim do dia a dia. Sei lá, o ChatGPT 4 ele já faz isso, né? Ele já entende visual. Você colocar um tomate, uma salsinha e uma massa, você manda uma foto e pede a receita. A ideia Cara, isso é episódio de Black Mirror total. A ideia é essa. A ideia é você ser menos dependente de aprender a usar um smartphone e ter mais assistente, né? Então vai vir o Google anunciou o Google Bard aí, né? Que tá só em inglês e tal. Mas o Google sempre teve esse Google Assistant, tá? Mas ele é inútil. Assim, você literalmente tem que ativar o cara e tal. Enfim, eu acho que inteligência artificial dentro do smartphone vai ser muito mais avançado daqui a 5 anos, por exemplo. Né? Vai ser muito mais avançado. Assim, você não vai precisar... cara, hoje em dia tem configuração que é escondida. Né? Você, como é que eu tiro o brilho automático da tela? O brilho automático, eu dei o brilho automático, tá ligado? Eu gosto de controlar no manual. Então, como é que você tira o brilho automático da tela? Sei lá, procurar lá... Vai ser muito mais inteligente, você só vai pedir e ele vai desativar. Então... Eu lembro que, pra você ver como eu sou muito alheio a essas coisas, quando tinha os vídeos no YouTube, aprenda não sei o que, aí você ia lá no configurações e o cara ensinava você a ir lá embaixo, aí você tem uma coisa de programador. Meu amigo, eu me senti o Neo do Matrix fazendo isso. Ativar o modo desenvolvedor. Isso, ativar o modo desenvolvedor. Primeira vez que eu fiz isso no meu telefone, eu tava me sentindo o Neo do Matrix. Então, eu acho que somando a velocidade do processamento mesmo assim interno do smartphone, porque precisa ter um processamento rápido interno. Eu acho que daqui a uns 5 anos assim, essa coisa de assistente vai ser privado mesmo, vai rodar localmente. Como hoje você, por exemplo, o Face ID, ele não pega uma informação da internet e desbloqueia. Não, ele é local, né? Então, o processamento do seu rosto, o reconhecimento é tudo local. Então, precisa ter um negócio... Eu acho que a questão de inteligência artificial dentro do smartphone vai ser mais rápida, local, privada, né? Sem acesso à internet. E os outros dispositivos mesmo, né? Uma jaqueta vai ter um negocinho aqui que você vai ser nesse nível aí. E agora, em junho... Tem a WWDC, que é a conferência da Apple, e muita gente está acreditando que eles vão lançar o óculos de realidade mista. O óculos de realidade Google Glass que vai funcionar da Apple. Exato. Esse é o termo correto. É o Google Glass. Porque o Google Glass ele foi um projeto muito bom, mas ele saiu 10 anos antes, que ele é de 2013. Então, acredito que esse óculos pode trazer um pouco mais aliás, pode diminuir o uso do smartphone, inclusive. Pode ficar um pouco mais aqui do que no smartphone. Eu achei que na época do Google Glass, eu achei sensacional. Só que não era acessível para mim na época. Sim. E aí, alguns anos depois... Chegava a $2.500. Né? E alguns anos depois, a galera falava muito mal disso. Que não funcionava, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, depois teve aquela mania do óculos 3D, né? Que era aquela coisa do Ciclope, do X-Men aqui na frente. E aí, meio que esfriou. E agora você falando que a Apple vai lançar... É capaz de lançar, sim. Primeiro, obviamente, que vai ser um negócio grande até daqui a 5, Isso 10... agora em junho. Em junho, dia 5 de junho. Primeiro que vai ser aquela coisa grande, mas assim, você imagina em 5, 10 anos ser isso aqui mesmo. E eu tô falando contigo e tô vendo o que é que tá acontecendo no meu WhatsApp aqui dentro. Acredito que sim. Isso é muito Black Mirror. Cara... Em primeiro lugar, obrigado por ter vindo aqui, bicho. Eu gostei demais desse papo. Eu acho que a gente pode marcar um outro papo aqui para falar sobre outras coisas, né? Principalmente depois desse evento da Apple, quem sabe, né? Vai que saiu o iPhone 15 com USB-C aí, não é não? Em setembro, o iPhone 15, em setembro, né? Eles não vão lançar agora, não, tu acha? Sempre em setembro, sempre segunda semana de setembro. Pode crer. É isso aí, bicho. A gente já é refém. Tava até conversando hoje, tipo assim, a galera que nasceu,
que vem nascendo de 2017, 2018 para cá, já lidam com essas coisas aqui de uma forma inacreditável, coisas que eu e você ainda pegamos a era analógica, nós ainda convivemos com essa tecnologia analógica de viver sem telefone ou de telefone ser realmente só para ligar a ponto de rede social e de usabilidade, trabalhar, e hoje a gente consegue, famílias inteiras estão vivendo e se sustentando por causa de um aparelho como esse aqui. Isso é espetacular. O smartphone, apesar de um relógio ser um vestível, né, o smartphone é o vestível, para mim, o original. Sim, você veste, claro. Hoje em dia você combina, eu estou combinando o celular com a pulseira, então você veste uma roupa combinando, então é um vestível também. É uma extensão da gente, né? E nossa vida está aqui e não está ao mesmo tempo, né? Mas já virou coisa que vai além de ser apenas um acessório. Sim. E o futuro vai tornar isso de forma cada vez mais interessante. E a gente que aposta na tecnologia vai estar sempre aqui comentando, olhando e correndo atrás e querendo ter essas coisas. E não vai ser diferente com a gente. Mas obrigado mais uma vez por ter vindo. Gostei demais do papo. Se você assistiu até agora e não deu like, tem alguma coisa errada com você. Deixa o teu like, deixa o teu comentário se você quer que eu traga o Barba aqui mais uma vez para a gente falar sobre alguma outra coisa. Deixa o teu comentário. Se quer que ele venha falar sobre câmeras, sobre microfones, sobre tablets, não falou nada sobre câmeras. Não falou nada, bicho. A gente só falou de smartphone. Tem os iPads, tem tablets, tem muita coisa que a gente ainda pode conversar aqui. Então põe no comentário aí. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Ativa o sininho para receber notificação. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram e no TikTok. Obrigado. Até o nosso próximo vídeo.